Bem no coração de Goiás, a rodovia GO 060 se torna palco de uma aventura única. Mais de 500 atores se reúnem aqui para trazer à vida a história de Jesus Cristo. Este lugar se transforma em um palco sem precedentes onde fé, arte e história se encontram, celebrando uma tradição que o povo goiano mantém viva com muito carinho há mais de 30 anos. Sim, a cada Páscoa, a história do Nazareno é relembrada pelo grupo teatral Desencanto nestes painéis. Com um visual deslumbrante e atores dedicados, o espetáculo brilha nos olhos das crianças e ressoa nos mais velhos. As emoções são fortes enquanto o público acompanha cada cena. Muitos assistindo pela primeira vez, outros rememorando a tradição que sobrevive ao tempo. Cada rosto aqui tem uma história. Nos bastidores, a preparação começa cedo. É intensa e cheia de momentos especiais. Cada detalhe nos figurinos e na maquiagem é pensado com amor, mostrando a paixão e o esforço de todos para que a história de Jesus seja relembrada de maneira autêntica e tocante. Nós temos uma equipe muito forte, nós temos uma equipe muito boa. Nós temos uma equipe de pessoas que assim, olhou para o Amarildo, já sabe o que quer, já sabe o que precisa de fazer, já sabe o que precisa de aprontar. E outro lance que é muito legal, que a gente discute muito isso, que quando a gente propõe o ensaio, eu já tenho uma equipe preparada, eu já tenho um fermento pronto. Então quer dizer, nós chegamos a comentar e a falar, é a equipe de fermentação. Quando eu chego a ir para o ensaio, eu já vou ensaiar com 30, 40, 50. Uma semana depois eu já tenho 100. Então esses que já vão direto, eles vão muito preparados, muito prontos para atender, para fazer e para funcionar com mais de 100, 200, 300 pessoas. Eu faço o figurino, não é só eu, né? Tem o Alisson, antes do Alisson era o Tiago. Então a gente fazia os figurinos da dança, do balé, fazia do teatro. Eu vim para dançar e o Amarildo me colocou para ler um texto num dia que eu cheguei para dança, nunca esqueci disso. E ele falou, olha, pronto, já temos a pessoa que precisava para fazer essa fala. Depois do teatro veio as questões de apresentações de espetáculo, convite também para participar da questão dos projetos do grupo, como a parte de figurinos, na execução, como fazer montagem, e por aí foi. Vamos recebê-lo! Jesus está chegando! Entre os muitos rostos, existem aqueles que caminham nesta jornada há anos, décadas até. Eles não apenas recontam as histórias de uma era distante, eles respiram arte em cada palavra e gesto. Para esses atores, a caminhada de fé é mais do que um compromisso anual. É uma parte vital de suas vidas. Suas experiências revelam como a arte pode transformar, como pode moldar destinos e fortalecer laços comunitários. Cada história compartilhada é um testemunho do poder transformador deste projeto, tanto para o público que assiste quanto para aqueles que estão em cena. A caminhada de fé, que na verdade acontecia dentro do santuário, eu que fiz Maria, né? Esses primeiros anos de caminhada, o tempo todo fui eu que fiz. A minha primeira participação na caminhada de fé, eu fiz criança. Meu personagem era criança, tal, e eu era gordinha, aquela coisa, tal. Quando foi no segundo ano, eu já falei assim, eu não quero ser criança mais não, tal. Aí eu fui participar dos soldados. Aí eu participei dentro da guarda. Aí no próximo ano eu já falei assim, acho que eu não quero ser soldado esse ano não, eu quero fazer parte do núcleo lá do povo. Aí participei dentro do povo. Aí foi quando eu comecei a dançar também. Aí foi quando eu entrei comecei a participar do grupo de dança, e aí eu tava na atuação como povo e tava participando do corpo de baile, né, das danças. E aí, um belo dia, do nada, surgiu, o próximo ano quem vai fazer Pôncio Pilatos é o Rodrigo. E lá já se vai, acho que são mais de 8 anos vivenciando o personagem, né, Pôncio Pilatos, mas dentro também participando em outras atividades, lá como o povo, que eu sou o vendedor de pães, né, que eu sou o seu Jacó, que vem
da Babilônia para vender os pães mais famosos e mais deliciosos e por aí vai. A gente faz alguns ajustes, alguns personagens dentro da caminhada. Desde o ano passado eu fiz um dos sacerdotes, né? Eu fiz Caifás, mas em outras participações fiz outros personagens também. Especial nessa última, né, é a tensão das cenas, né? No caso, ser um antagonista, né? A gente está ali naquela situação onde que o público até sente uma raivinha da gente, mas é assim, e ter que fazer aquilo com verdade, com sinceridade pela história que a gente está contando, né? Mexe com a gente no dia, no emocional da gente, porque, entre aspas, viver um vilão, viver um acusador, né, é bem difícil no dia, mas é muito gratificante por a gente contar a história, levar a emoção às pessoas que estão assistindo, né, ao espetáculo. Isso não tem preço, né? Isso é muito gratificante. Com o tempo, o espetáculo evoluiu, mas o coração da história permanece o mesmo. Como manter a essência e a comunidade engajada por tantos anos e ao mesmo tempo apresentar uma experiência única para os espectadores? Este é um dos segredos que o grupo teatral Desencanto vem carregando com verdadeira devoção. Ano após ano, as pessoas chegam cheias de curiosidade. O espetáculo começa e cada um busca sua conexão, uma mensagem que toque o coração. Este é um momento de união e celebração que com certeza faz todo o esforço valer a pena. Uma alegria poder acompanhar mais essa apresentação da encenação da Paixão de Cristo, preparada com muito carinho pelo Grupo Desencanto de Teatro aqui de Trindade, com o apoio da Prefeitura Municipal, com o apoio do Santuário Basílica e da Paróquia do Divino Pai Eterno, oferecendo para esse povo a oportunidade de saber mais dessa história, contemplar esse mistério e assim compreender muito mais sobre esse infinito amor de Deus por cada um de nós, que é esse o mistério que nós celebramos a Semana Santa. Se foram 32, são 32 espetáculos diferentes. Claro que a história é a mesma, né? A partir do quarto painel, a gente vai alterando, vai mudando, muda a direção, muda os caminhos, muda alguma coisa. Mas, começar o início do espetáculo até no terceiro, quarto painel, sempre há uma diferença muito grande. Por quê? Porque, na verdade, o Grupo Desencanto não se propõe a fazer via sacra. Ele se propõe a fazer vida, paixão e morte de Jesus. Então, do primeiro até o quarto, eu estou contando a vida dele, como é que foi, eu estou fazendo conspiração, tá? Do quarto em diante, aí a gente se apega muito na questão histórica e naquilo que realmente é via sacra. Talvez seja interessante a gente dar uma olhada, que eu acho que via sacra, ela acontece mesmo a partir do quarto, do quinto painel. Né? Então é isso. Eu acho que a proposta do grupo em contribuir de alguma forma, através da arte, da cultura, para esse crescimento artístico, religioso da nossa cidade, é bem grande através da caminhada de fé, onde nós levamos da melhor maneira possível, de uma forma, de uma linguagem simples, popular, e que as pessoas entendam bem a proposta do Evangelho, ou a proposta de vida, paixão e morte de Jesus. Então, a nossa preparação ela sempre começa logo após o Carnaval. Então, terminamos ali o desfile de Carnaval, então o restante da semana descansa e na semana seguinte já começam os ensaios. Como a gente não tem tanto tempo e são muitas pessoas que fazem parte da apresentação, então os ensaios são diários. Então a gente tem ensaios de segunda a sexta, um horário um pouco mais tarde, e nos finais de semana, sábado e domingo, um pouco mais cedo, para que todos possam participar e também para não atrapalhar a vida social de ninguém. Porque vivenciar, né, a vida, a morte, a paixão de Jesus é algo assim muito surreal, né, se a gente for pensar bem, né? Por melhor que a gente faça, eu nem sei se a gente consegue, né, realmente passar bem a fundo, né, o que foi a vida de Jesus. Eu, então, enquanto Maria, que é a minha personagem, desde quando eu
fiz caminhada no início, né, alguns anos atrás, e na atualidade eu voltei, né, para fazer a caminhada, voltando nesse personagem, né, de Maria. E fazer personagem de Maria, você tem que ser muito serena, né? E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para ser serena, porque eu sou muito espiritada, eu converso, eu falo muito alto, né? Mas assim, os exercícios, né, os laboratórios que a gente faz, os ensaios, ajudam, né, a gente a buscar essa serenidade que Maria sempre passou para a gente, que é a mãe, né, o sofrimento, mas ao mesmo tempo o entendimento da mãe naquele momento, né? Algumas caminhadas de fé, eu participei indo para a rodovia, montando cenário com eles lá, bar de sol, chuva. Isso é bastante importante, você ver o resultado final lá, né? Essa família, esse projeto, o que mais me puxa para ele é essa questão da união mesmo, da família, todo mundo junto, fazendo, focado naquele mesmo objetivo, todo mundo caminhando para o mesmo lado. Acho que foi 2019, 18 ou 19, foi o primeiro ano que eu fiz esse trabalho com a Amarildo. E naquelas visitas também, aí Amarildo, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Aí ele, não, tô precisando disso, será que dá? Eu falei, cara, eu tenho um home studio em casa, eu tenho todo o equipamento, e eu acho que dá pra gente tentar fazer. Aí ele, do jeito dele, né, não, a gente não vai tentar, já é seu, se vira e faz. Eu falei, tá bom, vamos embora. E assim, eu nunca tinha feito uma experiência de gravar com esse tanto de gente ao mesmo tempo. Ou seja, tem vezes que a gente toca ali 40, 50 pessoas dentro de um lugar e vamos gravar todo mundo. Dá um trabalho porque o pessoal às vezes eles estão acostumados a encenar e não a gravar, né? Então ali é um pouquinho mais tenso, porque você não tem o corpo para te ajudar. Ali a hora é só a voz. Então, no primeiro ano, assim, foi um pouquinho complicado, a gente voltar, refazer, não, a gente precisa fazer, eu preciso sentir emoção, porque o primeiro passo para mim, fazer caminhada de fé, cara, a gente está falando a maior história que existiu do mundo, religiosa, social, em todo sentido, foi a maior história que existiu, né? E eu, assim, sou criado numa família religiosa, não é um trabalho que eu faço de qualquer jeito. É um trabalho que eu pego o texto com a Amarildo, às vezes lá em setembro eu já começo a molar ele, Amarildo, me dá um texto, eu preciso ver o que a gente vai fazer. Porque eu preciso pensar em ambiência, eu preciso pensar em sentimento, eu preciso pensar em música, principalmente, trilha sonora. Esse ano a gente veio com a pegada de fazer mais músicas próprias mesmo, né, autorais da própria caminhada de fé. E isso é um trabalho que eu faço pensando lá no final, de fazer assim, cara, essa história não é qualquer uma história. Ela precisa, as pessoas precisam ouvir isso daqui e sentir realmente o que aconteceu. Então é esse o papel que eu tento fazer na caminhada de fé. São mais de 3 horas de áudio para ser editado, para ser feito, né, reconsertado. Às vezes alguma coisa eu volto com os meninos, gravo de novo. Dá algumas noites em claro, mas o resultado final para mim é bastante interessante e bastante gratificante. E a preparação vem ali tanto das falas, né, que a gente faz a gravação, que a gente tem que saber, mesmo a gente não falando ao vivo, mas a gente se dubla. Então a gente tem que ter uma noção do tempo da gravação, porque às vezes a voz sai e a boca tá fechada. Ou você começa a falar e sua voz não saiu. Então a gente tem que estar sempre atento a isso devido à gravação. É surreal. Pra mim é surreal ver as pessoas te aplaudindo, sabe? Ver todo mundo te elogiando, falando que ficou lindo. Não tem sensação melhor. Compensa todo o trabalho de antes, o cansaço de antes. Você ouvir a pessoa te elogiando, falando que foi lindo, dando parabéns, é muito bom. Quando Amarildo Jacinto iniciou a caminhada de fé, tudo era muito mais simples. Partindo da Igreja Matriz em direção a, hoje, Basílica do Divino Pai Eterno, cada passo da jornada era impulsionado por fé e esperança. Nos primeiros anos, os recursos eram escassos, mas a vontade de contar a história de Jesus de uma forma que realmente tocasse as pessoas era imensa. Cada apresentação, embora modesta, era um desafio e uma confirmação de que estavam no caminho certo.
Amarildo reflete sobre esse tempo com um misto de nostalgia e orgulho. Ver como o espetáculo cresceu e se transformou, saindo de uma origem tão humilde para se tornar um evento que agora abraça corações e transforma vidas, não apenas em Trindade, mas além, é uma verdadeira prova do poder da fé comunitária. Que nós começamos assim de uma forma bem simples e começamos a partir de uma ideia espetacular. Nós fazíamos o espetáculo dentro da Basílica do Divino Pai Eterno. E a ideia foi o seguinte: no último espetáculo, o pessoal subiu nos bancos. Então, quer dizer, o público não tinha condições de ver, subiu nos bancos e quebraram 17 bancos. E o padre resolveu dar um samba na gente, botar a gente para correr mesmo, né? E aí, com essa brincadeira de botar a gente para correr, de não ter mais possibilidade de fazer, que havia um prejuízo, né? E o prejuízo era grande para a igreja, foi que nós pensamos na possibilidade de levar o espetáculo para uma rodovia. Quando nós falamos em levar o espetáculo para a rodovia, nós tivemos um probleminha. Por quê? Porque o Estado, através de um superintendente de cultura, muito ligado à cultura, ele resolveu também fazer. E o espetáculo dele seria à tarde para a noite. E assim foi feito. Nós começamos o espetáculo na primeira vez, primeiro espetáculo na rodovia, se não me falha muita memória, 1991, alguma coisa assim. E levamos e foi um sucesso absoluto, muita gente. Nós ficamos extremamente emocionados, porque naquela época a gente não tinha esse movimento de atores e de atrizes. Eram 47 pessoas. O figurino era todo adaptado. Só para você ter uma noção, o chapéu, né, o capacete dos soldados era feito de pinico. Então a gente comprava aquele pinico de plástico, cortava a alça, fazia o corte, botava assim um negócio de papel com isopor, comprava umas vassouras, arrancava os pelinhos e colocava de fora a fora. Esse era o chapéu. Era muito engraçado, mas foi um processo muito bacana, foi um processo muito bom, foi um processo muito legal, que foi crescendo. Então um trabalho que era para ser um trabalho muito humilde, muito tranquilo, muito simples, foi tomando uma grandiosidade enorme. Eu acho que falar de caminhada é isso, sabe? Sempre uma alegria, daquela época até hoje. A nossa proposta é ter um espetáculo simples, mas um espetáculo que seja através da oração, que a gente está fazendo teatro, mas automaticamente a gente está rezando, a gente está pedindo, a gente está tentando fazer o melhor em todos os sentidos para que o público possa entender bem a história da vida, paixão e morte de Jesus. No centro deste espetáculo que atravessa séculos de história e fé, está o personagem Jesus Cristo, uma figura que desafia e inspira. Interpretar o Nazareno não é apenas um desafio artístico, é uma jornada espiritual e emocional profunda para qualquer ator. É uma experiência que transcende a performance. É uma oportunidade de tocar corações e almas, de evocar reflexão e inspirar fé através de cada palavra e gesto. Um certo dia, estava em casa, o Amarildo mandou uma mensagem, sem querer, mas mandou, tipo assim, vem que tem ensaio de Judas. Aí eu pensei, falei, gente, será que eu estou sendo convidado para fazer o Judas? Eu não sabia, mas vim no horário, cheguei aqui, e o Amarildo, o que você está fazendo aqui? Falei, você mandou mensagem convidando para o ensaio de Judas, eu vim. Só que era para o corpo de baile, né? Eram os bailarinos que iriam dançar na coreografia da Tentação lá de Judas. E foi nesse momento que eu falei, não, eu vou fazer a primeira aula, vou ver. E comecei. Então, no primeiro ano, em 2018, quando eu realmente fui participar da Caminhada de Fé pela primeira vez, já tinha ido em alguns ensaios, já tinha uma vez, inclusive, coberto o papel, né? Então, era o Erlan que ainda fazia na época, ele não foi, eu cheguei lá, então pediu para cobrir, eu fiz. Então, no primeiro ano, em 2018, eu fiz um dos demônios. Então, eu era um dos demônios da Tentação de Judas,
Aí, no ano seguinte, 2019, que o Amarildo pegou e falou, ó, proposta para você aqui. Falei, vamos ver, vamos estudar a proposta. Ele falou, não, o Erlan fez cirurgia no joelho, não consegue, e a gente quer que você faça o papel de Jesus. Aí foi assim, primeiro um susto, né, que é o papel de protagonista, mas falei assim, caro, porque eu já conhecia a caminhada de fé, já conhecia todo o histórico, como que acontecia. Falei, então tá na hora, vamos encarar. E foi assim que tudo começou. Preparo físico, né, então já voltei a treinar desde o ano passado, porque não é tão pesado, igual, mas arrastar a cruz do 5º painel até o 7º, então já dá um certo trabalho. Aqui sempre faz um roxo de cá e um roxo de cá, que já é normal, mas precisa desse preparo, porque no meio do caminho eu não posso, por exemplo, passar mal. Eu tenho que ter condições físicas de fazer até o final. E dependo muito sempre dos meus colegas de cena. Mesmo assim, sendo protagonista, diversas pessoas contracenam comigo. Então eu tenho essa dependência porque eu não estou ali sozinho. Mesmo sendo o papel principal, eu dependo de todo mundo que está contracenando comigo. Porque tenho vários colegas que já têm mais de 20 anos que fazem, então sempre também estou ali escutando, pegando as dicas para poder fazer certinho. Assim, a adrenalina toma conta. Eu falo que assim, desde o primeiro painel até o último a gente tem muita emoção, e o que não dificulta, mas assim, facilita é a gente pegar a emoção de quem está ali assistindo. Porque sempre no intervalo de um painel para o outro, as pessoas chegam, se aproximam, conversam, pedem para tirar foto, abraçam. Então, assim, é um momento muito bom. E tá ali descontraindo também com os colegas de cena dentro do ônibus, porque a gente desceu do ônibus, começou a cena, não tem brincadeira, é uma coisa realmente levada a sério. Tem muita gente até que brinca, porque nos ensaios eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar, de rir, de me divertir com as pessoas, mas no dia todo mundo fala, parece que vira outra pessoa. Fala, mas é a seriedade que o papel exige. Um dos pontos altos da história é a crucificação. É um momento que todos esperam e que sempre emociona. Reviver este momento tão significativo é lembrar de uma história de fé que passa de geração em geração, reforçando as lições de compaixão e sacrifício do Salvador. E depois da tristeza, vem a esperança. A ressurreição traz luz e renova a fé de todos. Os efeitos especiais certamente ajudam a iluminar a cena, mas o que realmente brilha é a mensagem de superação e renovação. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um novo começo. E quanto ao futuro da caminhada, o espírito da equipe não poderia estar mais vivo e esperançoso. Há um desejo compartilhado entre todos os envolvidos, desde os fundadores até os jovens estreantes, de que este espetáculo continue a florescer, alcançando corações no Brasil e no mundo. Eles sonham com o dia em que as crianças de suas crianças também participem e experimentem esta tradição, com a certeza de que cada apresentação semeia as sementes da fé, cultura e arte nas novas gerações. A equipe segue se dedicando não apenas a manter a qualidade e o esplendor do espetáculo, mas também a adaptá-lo e renová-lo, garantindo que ele permaneça relevante e ressonante. A caminhada de fé com a minha filha ainda é mais gratificante, porque é um sonho, né? Eu sempre quis que ela entrasse nesse mundo da arte e agora ela está fazendo parte. E eu acredito que é um sonho realizado. Né? Então, para mim, assim, é muito gratificante tê-la como minha colega, né, de trabalho nesse caso. Futuro da caminhada, eu estou negociando lá em cima para ver se o Pai Todo-Poderoso lá me dá mais uns 30 anos. Ele falou que não, vai dar mais uns 23. Então, estou negociando com essa meninada toda para eles começarem a assumir, para eles começarem a fazer e tal.
Mas caminhada enquanto sonho para nós, talvez seja deixarmos a rodovia e realmente ir para um grande parque, um parque temático, onde a gente possa mostrar isso de forma bacana e onde a gente não possa ter tantos problemas financeiros, mas que esse parque temático nos dê a possibilidade de comprar, de fazer, de adquirir ou de investir naquilo que nós queremos. O grande sonho nosso realmente é um parque temático. Não sei se eu vou alcançar, se eu vou dar conta, como é que é, mas de alguma forma eu acho que caminhada de fé, ela fica, né, como atividade cultural do estado de Goiás, como momento do povo de Trindade, como momento do povo goiano para as artes e para a cultura.